Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 18. Cooperação entre o lar e a escola. É na escola do lar que nossos meninos e meninas se preparam para frequentar a escola da igreja. Os pais devem ter isto constantemente em vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades de seu ser para que possam cumprir sua elevada e santa missão. A instrução diligente e fiel no lar é o melhor preparo que as crianças podem receber para a escola da vida. Os pais sábios auxiliarão seus filhos a compreenderem que na escola da vida, como no lar, devem esforçar-se por agradar a Deus a fim de lhe serem uma honra. Para que escudem a seus filhos das influências corruptoras, devem os pais instruí-los nos princípios da pureza. As crianças que no lar formam hábitos de obediência e domínio próprio terão pouca dificuldade na vida escolar e escaparão de muitas tentações que assediam os jovens. Devem os pais ensinar seus filhos a serem fiéis a Deus sob todas as circunstâncias e em todos os lugares. Cerquem-nos de influências que tendam a fortalecer o caráter. Com tal disciplina, as crianças, quando mandadas à escola, não serão causa de perturbação ou ansiedade. Serão um apoio aos professores e exemplo e animação aos colegas. O que o professor deve ser? Na escolha de um professor para as crianças deve-se revelar grande cuidado. Professores de escolas de igreja devem ser homens e mulheres que tenham uma humilde apreciação de si mesmos, que não estejam cheios de vã opinião a respeito de si próprios. Devem ser fiéis obreiros, possuídos do verdadeiro espírito missionário, obreiros que tenham aprendido a depositar em Deus sua confiança e a trabalhar em seu nome. Devem possuir os atributos do caráter de Cristo, paciência, bondade, misericórdia e amor, e devem introduzir na experiência diária a justiça e paz do Salvador. Então, exercendo no trabalho uma influência que é qual perfume, darão prova do que a graça pode fazer mediante agentes humanos que confiam em Deus. Que cada escola de igreja que se estabeleça seja regida com tal ordem que Cristo possa honrar a sala de aulas com sua presença. O mestre não aceitará nenhum serviço mesquinho e inferior. Sejam aprendizes os professores, aplicando toda sua mente à tarefa de aprender como efetuar um serviço eficiente. Devem sempre ter paixão pelas almas. Não que eles mesmos não possam salvar almas, mas sim porque, com a mão auxiliadora de Deus, têm o privilégio de ganhar para Cristo seus discípulos. Professores, não haja insensatez em vossas conversações. Nas escolas cuja regência empreendeis, ponde um exemplo conveniente perante as crianças, apresentando-as cada manhã a Deus em oração. Então buscai a cada hora força da parte dele, e crede que ele vos está auxiliando. Fazendo isto, ganhareis a afeição das crianças. Não é tão árduo o trabalho dirigir as crianças, graças a Deus. Temos um auxiliador que é infinitamente mais forte do que nós. Oh, sinto-me tão grata de que não temos de depender de nós mesmos, mas da força do alto. Se vossa vida está escondida com Cristo em Deus, acha-se um auxiliador divino ao vosso lado, e sereis um com o Salvador e um com aqueles a quem estáis ensinando. Nunca exalteis o eu, exaltai a Cristo, glorificai-o, honrai-o perante o mundo. Dizei, acho-me sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel. Estou inteiramente do lado do Senhor. Mostrai simpatia e ternura no trato com vossos discípulos. Revelai o amor de Deus. Sejam bondosas e animadoras as palavras que falais. Então, à medida que trabalhais em prol de vossos estudantes, que transformação se operará no caráter dos que não foram devidamente ensinados em casa. O Senhor pode fazer mesmo de jovens professores instrumentos pelos quais revele sua graça, se eles se lhe consagrarem. Obediência exigida. Deve o professor demonstrar em tudo o que faz o fiel respeito de si mesmo. Não consinta em si um temperamento precipitado. Não deve punir asperamente as crianças que estejam necessitadas de uma reforma.
Compreenda ele que o eu deve ser conservado em sujeição. Nunca se esqueça de que acima dele há um mestre divino, de quem ele é discípulo e sob cuja direção deve sempre achar-se. Humilhando o professor diante de Deus o coração, este abrandar-se-á e se fará submisso ante o pensamento de suas próprias deficiências. Compreenderá algo do sentido destas palavras. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, versos 21 e 22. Algumas vezes há na escola um elemento desordeiro que torna o trabalho muito difícil. Crianças que não receberam uma educação devida perturbam muito e, por sua perversidade, entristecem o coração do professor. Mas não fique ele desanimado. Provas e provações trazem experiências. Se as crianças são desobedientes e rebeldes, há tanto mais necessidade de esforço persistente. O fato de que há crianças com tal caráter é uma das razões por que se devem estabelecer escolas. As crianças que os pais negligenciaram educar e disciplinar devem ser salvas sendo possível. Tanto na escola como no lar deve haver uma sábia disciplina. Deve o professor organizar regras para dirigir a conduta de seus alunos. Tais regras devem ser poucas e bem consideradas, e, uma vez feitas, ponham-se em execução. Todo o princípio nelas envolvido deve de tal maneira ser posto perante o estudante que ele se convença da justiça de tal princípio. Assim sentirá a responsabilidade de fazer com que sejam obedecidas as regras que ele próprio auxiliou a organizar. O apoio dos pais. Não se deve deixar o professor suportar sozinho o encargo de seu trabalho. Ele necessita da simpatia, da bondade, da cooperação e do amor de todo membro da igreja. Animem os pais o professor, mostrando que apreciam os seus esforços. Nunca devem dizer ou fazer algo que acoroçoe a insubordinação em seus filhos. Sei, entretanto, que muitos pais não cooperam com o professor. Não alimentam no lar a boa influência exercida na escola. Em vez de praticar no lar os princípios da obediência ensinados na escola, consentem que seus filhos façam conforme lhes apraz, que vão para aqui ou para acolá sem nenhuma restrição. E se o professor exerce autoridade ao exigir obediência, as crianças levam aos pais um relato exagerado, falsificado quanto ao modo por que foram tratadas. Pode o professor ter feito apenas aquilo que era de seu doloroso dever efetuar, mas os pais simpatizam com seus filhos, mesmo que estes não tenham razão. E muitas vezes os mesmos pais que governam com ira mostram-se os mais desarrazoados quando seus filhos são restringidos e disciplinados na escola. Há membros de igrejas que têm sido apressados em fazer malévolas suposições e falar desdenhosamente do professor perante outros membros da igreja, e mesmo na presença das crianças. Alguns têm falado livre e amargamente com relação a um professor, sem compreender bem a dificuldade de que estavam a falar. Isto não deve ser assim. Aquele que julga ter o professor feito mal, deve seguir as instruções dadas na palavra. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Mateus 18, 15. Antes que isto tenha sido feito, ninguém é justificado quanto a falar aos outros acerca dos erros de um irmão. Pais, quando o professor da escola de igreja procura instruir e disciplinar vossos filhos de tal maneira que possam alcançar a vida eterna, não critiqueis na presença dele suas ações, mesmo que penseis ser ele demasiadamente severo. Se desejais que eles deem seu coração ao Salvador, cooperai com os esforços do professor para a salvação deles. Quanto melhor é as crianças, em vez de ouvirem críticas, escutarem dos lábios de sua mãe palavras de elogio com relação ao trabalho do professor. Tais palavras produzem duradouras impressões e influem nas crianças para que respeitem o professor. Não devemos preocupar-nos tanto com a conduta que outros estão a seguir, como no que respeita à conduta que nós mesmos estamos a seguir. Se as crianças que frequentam nossa escola não melhoram em suas maneiras,
Não censurem os pais indevidamente o professor. Pelo contrário, examinem minuciosamente a si mesmos para verem se são instrutores que Deus possa aprovar. Em muitos casos, as crianças são grandemente negligenciadas no lar e são mais desordenadas ali do que na escola. Se as crianças que durante anos foram abandonadas às suas próprias inclinações e desejos não são levadas pelos esforços do professor a viverem vida cristã, deverão os pais, por causa disto, fazer circular malévolas críticas com relação ao professor? O método divino de governo é um exemplo de como as crianças devem ser disciplinadas. Não há opressão no serviço do Senhor e não deve haver opressão no lar nem na escola. Contudo, nem pais nem professores devem permitir que o desrespeito à sua palavra fique sem nenhuma observação. Se negligenciarem a correção a seus filhos por fazerem estes o mal, Deus os responsabilizará por sua negligência. Sejam, porém, eles sóbrios em censurar. Que a bondade seja a lei do lar e da escola. Ensinem-se as crianças a observar a lei do Senhor e restrinja-as do mal uma disciplina firme, amorável. Lembrem-se os pais de que muito mais se realizará pela obra da escola de igreja se eles próprios se compenetrarem das vantagens que seus filhos obterão em tal escola e unirem-se de todo o coração ao professor. Pela oração, pela paciência, pela compaixão, podem os pais desfazer muitos dos males causados pela impaciência e a imprudente condescendência. Empreendam pais e professores a obra juntamente, lembrando-se os primeiros de que serão auxiliados pela presença em seu meio de um professor ardoroso e temente a Deus. Pais, fazei todo o esforço ao vosso alcance, a fim de colocar vossos filhos na situação mais favorável para formarem o caráter que Deus deseja que eles formem. Fazei uso de todo o tendão e músculo espiritual no esforço de salvar vosso pequeno rebanho. As potestades do inferno se unirão para a sua destruição, mas Deus vos levantará um estandarte contra o inimigo. Orai muito mais do que o fazeis. Amavelmente, ternamente, ensinai vossos filhos a irem a Deus como a seu Pai Celestial. Pelo vosso exemplo, ensinai-lhes a ter domínio próprio e a serem prestativos. Ensinai-lhes que Cristo não viveu para comprazer-se a si mesmo. Recolhei os raios de luz divina que estão a resplandecer em vosso caminho. Andai na luz, assim como Cristo está na luz. Ao lançardes mão da obra de auxiliar vossos filhos a servir a Deus, sobrevirão as provações mais irritantes, mas não percais vosso apoio, apegai-vos a Jesus. Ele diz que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Surgirão dificuldades, defrontar-vos-eis com obstáculos, mas olhai constantemente a Jesus. Quando se apresentar uma emergência difícil, perguntai: Senhor, que farei? Se não vos derdes a acabrunhamentos e reprimendas, o Senhor vos mostrará o caminho. Ele vos ajudará a usar o talento da fala de maneira tão cristã que a paz e o amor reinarão no lar. Seguindo um procedimento coerente, podeis ser evangelistas no lar, ministros da graça a vossos filhos. Compreensão e simpatia. O trabalho escolar em um lugar em que foi estabelecida uma escola de igreja nunca deve ser abandonado a menos que Deus claramente mostre que isso deve ser feito. Influências adversas podem parecer conspirar contra a escola, mas com o auxílio de Deus, pode o professor fazer uma obra grandiosa, salvadora, modificando o estado de coisas. Se ele trabalha paciente, fervorosa e perseverantemente segundo as normas de Cristo, a obra de reforma feita na escola pode estender-se aos lares das crianças, levando-lhes uma atmosfera mais pura, mais celestial. Isto é, na verdade, o trabalho missionário da mais elevada ordem. Se os pais desempenharem fielmente sua parte, a obra do professor será grandemente aliviada. Aumentarão sua esperança e ânimo. Os pais cujo coração está cheio do amor de Cristo abster-se-ão de criticar, e tudo farão ao seu alcance para animar e ajudar aquele que escolheram como professor de seus filhos.
Estarão dispostos a crer que ele é precisamente tão consciencioso no trabalho dele como eles no seu. Os professores no lar e os professores na escola devem ter entre si uma compreensão cheia de simpatia para com o trabalho mútuo. Devem trabalhar juntos com harmonia, embebidos do mesmo espírito missionário, juntos esforçando-se por beneficiar as crianças física, mental e espiritualmente, e para desenvolverem caráter que resista à prova da tentação.